Começou! Veja só que começou Bendita Hora, ao vivo pro Brasil inteiro, pela Rede Vida de Televisão. E olha, o melhor programa. Não, fala a verdade. Hoje esse programa tá tão sensacional, tão especial, que eu estou com vergonha de estar aqui, porque só tem gente muito inteligente, muito capacitada. É verdade, é verdade. Começa aqui, ó, Dr. Daniel Bratan. Olha que coisa, gente, Dr. Daniel Bratan. Prazer, nutrólogo, é prazer, né? Se falar prazer, ele tá aqui. Conhecido no Brasil inteiro, só se fala do Dr. Daniel, especialista em medicina esportiva, mas é reposição hormonal. Uma referência aí, ó. Uma referência aí nesse mundo da endocrinologia. De cá, Dr. Júlio Pereira, olha aqui, ó, neurocirurgião, dono do canal de maior, aliás, o maior canal de neurocirurgia do mundo aí, ó, Neurocirurgia BR, Dr. Júlio Pereira que tá com a gente. Obrigado, doutor. Obrigado, Júlio. Olha, ó. E aí, olha, Thiago Maratini, fisioterapeuta, empresário, deputado agora. Deputado, tá vendo? Olha, não. Olha, eu vendo esse pessoal aqui, eu pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia ir embora, porque, olha, nunca tivemos uma mesa assim tão maravilhosa. Obrigado, viu? Obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez, padre. Obrigado. Prazer ter os colegas aqui na mesa. Isso mesmo, olha. Deixa eu falar uma coisa, você pode participar com a gente aí, ó. Participa com a gente mandando a sua sugestão, mandando a sua opinião, mandando a sua pergunta. Como que você faz? Usa o YouTube para isso. youtube.com/Bendita Hora. O programa Bendita Hora, então, youtube.com/Bendita Hora. Aí você vai participar ali, onde você faz os seus comentários, você vai participar colocando ali a sua participação, a sua pergunta, o que você quiser. Fala sobre o que a gente vai conversar. É como se você estivesse sentado aqui na mesa com a gente para dar a sua opinião. Tá bom? Tá certo? Vamos ao nosso pensamento do dia, porque é assim que a gente começa com os nossos filósofos aqui, ó. Eu escolhi esperar o cartão virar. É verdade. Eu também espero quando o cartão chega até aquela data do cartão, né? Que a gente fala assim, só que eles vão mudando aquela data. Antes, o cartão meu era dia 22. Agora passou pro dia 24. Daqui um dia vai emendar o dia, não adianta nada, né? É pra poder gastar mais, padre. É verdade. E aí você gasta, né? Involuntariamente a gente gasta, né? Quantos cartões de crédito você tem? A gente tem 2, mas nenhum a gente usa. Não usa? Não usa. Não usa? Nosso cartão fica... André? Nenhum. É que você sabe, mas porque você acha que não... Mas não usa mesmo, não? Não usa. Olha, a gente deixa ficar... Não usa. Porque tem gente que tem um monte de cartão de crédito, né? Tira aquela coisa. Você tem quantos cartões de crédito? 2. E também não usa. Só passa no cartão. Só passa no cartão. Só passa no cartão. Verdade. É que minha esposa viaja aí muito, aí pronto. Ela tem... Mas eu acho que a melhor estratégia é dele mesmo. Ter e não usar. É, melhor você não usar. Ou então paga tudo de uma vez, porque senão vai acumulando. O que a gente faz? Já se livra e acabou. É verdade, porque aí já passa no débito, né? Pix, essas coisas todas. Já não... Eu tenho 2 também. 2 cartões? Um para uso diário e outro para compras maiores. Então, na verdade, me dá uns 5% de cashback muitas vezes, de investimento. Nunca consigo usar aquele negócio. O que eu uso, na verdade, ele dá como um investimento. Então, 5% ele retorna em investimento. Não é aquele negócio de como que chama? De pontos. De pontos. Não. Se quiser quer saber de cashback, a André é especialista. Você, André, negócio de cashback, você entende? É que não pode falar o nome da loja, né, do shopping, pode? Pode. Ixi, a Kamikado é sócia, adora ela. De cashback? O corretor ortográfico do celular dela, você coloca o cashback lá, que é Nice Kamikado, ela digita N e já preenche, Nice Kamikado. Não, olha... não, desculpa. Mas é verdade. Mas então... Milhas também, mas eu não consigo, eu nunca aproveitei esse negócio de milha, de coisa... Eu também não. Nunca. Eu não sei. Então, tem gente que é especialista, faz isso, fala, eu viajo primeira classe. Eu não consigo. Eu não entendo como que você... Por isso que eu tenho que só me dar 5% de retorno em investimento. Melhor, mas... O pessoal fala, eu viajo de primeira classe. Como viajo de primeira classe? Andando... Minha esposa é especialista também, que ela trabalha na Bahia, vai toda semana trabalhar lá, passa 3 dias. Você tá brincando? Isso tudo vai virando milha. Diz que a melhor noite que ela tem pra dormir é longe da gente, daí do filho. É o segredo do casamento duradouro. Dia hora 3 dias de paz, Ela vai toda semana?
semana? Toda semana. É professora lá. Professora lá? Eu brinco que eu casei com a ONG. Gasta mais de passagem que de salário. Na universidade? É Instituto Federal, é professora de escola pública de lá. Interessante. Mas foi a vida inteira, então é a missão dela, né? Olha que interessante, olha. São 3 dias. Nossa, é puxado mesmo. Hoje a gente comemora o dia do circo. Muito bem. Aí eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer piada. Vou fazer piada com o Wilson, com o Abid. Não vou falar que isso bastava. A gente já tem... Não vou falar que já tem uns palhaços. Pronto, já tem... Não vou falar... Na cara aqui, ó. Aqui, ó. Muito bem, a nossa enquete do dia. Você vai responder aí no nosso Instagram. O circo marcou a sua infância? Sim ou não? O circo marcou a sua infância? Sim ou não? Você vai entrar no Instagram do Programa Bendita Hora, @Programa Bendita Hora, @Programa Bendita Hora, e vai lá. O circo marcou a sua infância ou não? Pra mim marcou demais. Marcou a sua... Sim, circo, criança ou não? Pouco, não ia muito não. É. E era você é de que? Onde você Salvador. É. Lá é muita praia, tem outra. Circo tem, mas não era muita na minha família, o pessoal não era tanto de ir, não. Você? Eu lembro do Circo Xambinho, que ficava ali no Parque do Povo. Circo Xambinho? Xambinho. No Parque do Povo, Parque do Povo é ali. Na Marginal Pinheiros. Marginal Pinheiros. Eu lembro, quando cheguei aqui, tinha um circo armado lá. Tinha um circo lá. E aí, quando as escolas sempre iam lá, era muito legal, era muito gostoso. É tipo uma circo-escola, não era uma coisa? Isso, circo-escola picadeiro. E você? O meu marcou. A gente, de vez em quando, a gente ia em circo. Gente, minha mãe levava, era muito legal. Pra mim, marcou uma magia, né? Eu sou de uma cidade do interior, Lavras, pequena cidade. Então, o circo na cidade era um evento do ano. Não, era a coisa mais maravilhosa que tinha, porque tinha aquela história do que quando chegava o circo, passava na cidade anunciando, e eu sei que não pode mais, mas o contato que a gente tinha com... Não tinha zoológico, em Lavras não tinha. Tinha os animais no circo, que era a parte mais legal. Elefante, leão, eu sei que os animais sofriam, mas essas coisas, zebra... Mas impactava, né? Mas era muito mesmo. E eu vou contar uma coisa que era muito interessante quando eu era criança. A gente era criança, meu pai era prefeito da cidade. Então, o prefeito que dava autorização para coisa. E todas as vezes que eles iam conversar, a gente ganhava camarote. A gente saía no camarote. Eu fui muito em circo com meus irmãos, né? A gente no camarote. Eu acho interessante que a gente ficava assim, ó, no picadeiro ali, no coisa. É muito interessante, porque a gente ganhava por causa do mas o circo marcou mesmo, marcou muito. O palhaço. O palhaço, isso aí. O palhaço. Não assisti esse ainda. Celton Mello, o Palhaço, um filme maravilhoso, que fala essa coisa do circo no interior. Celton Mello, que meu primo. Celton Mello? Celton Mello, meu primo. Padre, a gente tá descobrindo cada conexão do senhor, né? Semana passada foi Lavras. Eu tô vendo. A gente tá... Bom, vamos lá. Comida do fim do mundo. Vamos lá. Esse negócio eu fiquei... Eu não sei se vocês viram essa notícia, né? Comida do fim do mundo. Com medo de catástrofe, americanos estocam refeições com validade de até 30 anos. As comidas de emergência já fazem parte da vida dos norte-americanos há décadas, mas agora a comida do fim do mundo virou um trend nas redes sociais. Alimentos geralmente em pó e vendidos dentro de baldes que supostamente duram mais de 30 anos sem alteração no sabor ou na qualidade. Os produtos são vendidos pela internet, mas também são fáceis de encontrar nas prateleiras do supermercado. Esse negócio da comida do fim do mundo tem muito a ver com a religião e principalmente tem a ver com a Igreja dos Santos dos Últimos Dias dos Mormons. Os Mormons são bastante fortes nos Estados Unidos, muito forte. Os Mormons? Os Mormons, sim. E eles têm muito disso. Muito mesmo essa questão do último dia, do tempo do Apocalipse. Então, é uma cultura entre os Mormons já. É uma cultura entre os Mormons ter a
a comida do Apocalipse. Isso é quase que um preceito religioso, quase que um preceito. Então toda a família, como os mormons são muito fortes, mas muito fortes mesmo, e tá virando moda, política, né? Tá virando, acho que tá virando moda. Tá virando moda. Isso gera uma ansiedade nas pessoas também, né, padre? Porque as pessoas ficam aqui, eu vou me programar pro amanhã, vou me programar pro final do mundo, né? A questão da ansiedade hoje é muito forte. É uma das coisas que a gente mais discute, né? Hoje, quem não é ansioso. E o que é ansiedade? Quem que não é? O ansioso, né? O ansioso ali, né, patológico, ele é aquele que tá com a cabeça sempre no dia seguinte. Ele não vive hoje, ele vive o amanhã. E se? E se acabar o mundo? E se eu não tiver comida? E se? E o se não existe. Se a gente parar para pensar do ponto de vista prático, né? Se a gente estudar teologia, a gente vai entender que o dia do amanhã nem existe. O tempo posterior ao meu não existe. Nem foi desenhado, aliás, foi desenhado, mas a gente não sabe o que vai vir. Agora, se a gente parar para pensar e ficar olhando só o futuro, lógico, tem que ter as programações, mas se a gente ficar vivendo, porque pessoas assim que estão vivendo excessivamente num tempo que não é o agora. E um exagero muito grande. Muito grande. Você ter estocar uma refeição de até 30 anos, com certeza saudável não é. Saudável não é para poder segurar. Eu acho que, assim, do ponto de vista lógico, né? Tudo bem, você armazenou lá a comida por 30 anos, mas você vive num bunker ou você vive numa casa? Pois é. É verdade. Porque, assim, dependendo do tipo de apocalipse que ela estiver esperando, não vai sobrar ninguém. Né? É verdade. Agora, tem aquelas estocagem de sementes, por exemplo, não sei se você conhece ou não, no Canadá. Você tem um bunker de origem mundial, todos os países têm as suas principais sementes, né? Estão guardadas lá. Estão guardadas lá e você pode, de tempo em tempo, retirar e repor elas, né? Até hoje só 2 países retiraram. Né? Se não me engano, acho que foi a Síria. Mas é um bunker para manter a semente, para manter a propriedade. Para manter as sementes, exatamente. O que esse povo está fazendo já é além, né? Eu acho que é uma ansiedade desnecessária. Mesmo porque se realmente não vai chegar esse tempo do apocalipse e tudo vai ser desfeito, não vai ter tempo para comer essa comida estocada. Não vai ter tempo. Eu achei também que é o clima que a gente viu, né? O Covid deu um susto em todo mundo, né? O pessoal começou a fazer isso também. Esse potencial de guerra nuclear também deu susto em todo mundo, que a gente não imaginava, né? E se você for olhar esses streams, os filmes mais vistos é tudo de apocalipse, é alienígena invadindo, é isso e aquilo, aí cria... Induz as pessoas a criarem uma ansiedade. Esse negócio é interessante, porque além dessa, que eu te citei, questão religiosa, existe essa coisa também do americano que é muito ligado com esse apocalipse, negócio. Apocalipse zumbi, tem um monte de apocalipse zumbi. E com guerra nuclear, e com não sei o quê. Eles deslumbram o próprio fim, né? É verdade. Aquele filme A Lenda do Will Smith, né? Você vê? Isso. Ele andando lá em Nova York, tudo destruído. Não, tem um monte de filme. Tem um monte. E se você for ver, a gente nunca ouviu falar tão próximo como agora, né? Eu acho que talvez esses gatilhos, né? Covid, filme, porque teve ameaça real, né? De falar, caso toque em tal lugar, podemos usar arsenal nuclear. A gente não, pelo menos a nossa geração nunca tinha ouvido um presidente falar isso. A gente tem também o relógio do fim do mundo, né? Conheço. O relógio do fim do mundo, na verdade, ele analisa todas as possibilidades de risco do fim da humanidade. E dá um tempo para ele. Exatamente. E a gente está a 90 segundos do fim do mundo. É verdade. Então, repara que traz de novo a ansiedade. Dentro dessa relação de risco iminente de uma... A gente estava falando aqui, antes de começar o programa... O doutor Daniel falou, toda doença acaba tendo um fundo de ansiedade. Toda doença nasce com cunho emocional. O problema é que, como isso não acontece num sentido cronológico de tempo, as pessoas não associam o momento que elas tiveram um problema psicológico, emocional, com a doença que surgiu após. Porque ela não vai ligar. Isso não acontece num tempo cronológico, então a pessoa dissocia. Então, quando vem a doença, ela não lembra que 3, 4 anos atrás eu passei numa crise de estresse, de ansiedade, uma depressão, e aí depois vem a doença. E engraçado, essa coisa da ansiedade, toda hora vem notícia. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós estamos cada vez mais... E o que mais me dói mesmo, é ver criança ansiosa. Criança ansiosa. Porque quando a gente falava de ansiedade, a gente falava do adulto. Mas hoje as crianças, eu vou dizer para você, às vezes, atendendo criança lá na paróquia de catequese, tem criança que fala para mim assim, às vezes, eu sou muito ansiosa. Pô, tu fala que você nem sabe o que é ansiosa. Mas aí tem que tratar os pais. Então, aí o problema está nos pais. Às vezes nem sabe o que é ansiedade. Não sabe, e ela mas ouve e replica. E às vezes fica mesmo ansiosa, fica né, dessa forma, querendo assumir também aquela ansiedade que todo mundo vive, né? Que todo mundo vive.
Eu já volto. Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa. A coisa falou assim, a Marísia Vasconcelos tá falando, boa tarde, querido, cadê minha canequinha? Olha minha canequinha. Nós prometemos uma canequinha pra ela? Não, prometi não, né? Olha, e a Maria de Lourdes Malu falou, programa excelente. Reflexão, parabéns a todos os participantes aí. Você prometeu, né, Laura? Você falou que ontem tinha chocolate aqui no coisa? Mas tinha chocolate belga. Hoje é dia do circo, eu quero pipoca. Muito bem! Quero pipoca. Mais o quê? Algodão doce. Cachorro e aquela maçã do amor. Só o palhaço tem, só falar. Essa a piada é minha. Palhaço já tem o suficiente. Vamos lá, então. Tem mais uma notícia aqui pra gente comentar aqui. Olha aqui, ó. Vamos lá. Eleições 2024. Justiça Eleitoral recebeu mais de 109 mil pedidos de títulos de jovens entre 15 e 18 anos em semana de mobilização. O evento ocorreu entre os dias 18 e 22 de março. Eu nem sabia. Quem pretende tirar a primeira via do título de eleitor até 8 de maio para fazer a solicitação? Na semana do jovem eleitor, Justiça Eleitoral recebeu em torno, vai ser 109,3 mil pedidos de primeira via de título de eleitor, feito por jovens entre 15 e 18 anos. Semana é um momento de mobilização nas redes sociais, incentivar a participação de brasileiros nessa faixa etária nas decisões políticas. Com 15 anos pode tirar título, então, a partir de 15 anos, né? Pode tirar título. Interessante, né? Muito bem. Pode escolher o presidente, mas não pode dirigir um carro. É verdade. É verdade. Não é? Aqui no Brasil a gente não pode Dependendo das questões judiciais também não responde. Dependendo da... Exato, também não responde judicialmente. Quer dizer, você escolhe e não responde. É verdade, você não pode... Complicado, né? Você pode decidir. Mas, na verdade, a gente sabe que os políticos não têm interesse nenhum. Eles querem quanto mais eleitores podendo eleger as pessoas, é melhor. Então, por isso que a gente tem esse número enorme. Mas é bom, pelo menos, essa consciência. O que falta, eu acho, e a gente está falando nisso, o que falta é essa educação política. Educação política, porque não tem. Você tira título de eleitor... Você tem mais um título ali, mas a educação... Mais uma obrigação, né? Mais uma obrigação, mas a educação política, a gente sabe que não existe. Não existe mesmo. Não estou falando, que bom que era o tempo do SPB. Ninguém estuda com o SPB, não. Eu acho que o votar, padre, tinha que ser... Moral e cívica, era obrigatório, né? Eu acho que a votação tinha que ser voluntária. Qual é em outros países? Todo mundo. Pra todo mundo. Para todo mundo. Vai lá e vota quem quer. Agora se torna uma obrigatoriedade, né? Não, e é verdade. E a gente só vê esse tipo de... Essa coisa do voto obrigatório é um resquício ainda de ditaduras e tal, aquela coisa que a gente viveu. Agora, você quer votar? Vota. Você quer escolher? Escolhe. Porque o fato de não votar é uma opção que você faz também, né? Exato. Vou me abster de não querer votar. Contribuir ou não contribuir com aquele problema. Por exemplo, eu tenho dupla cidadania. Ah, mentira! De quê? Portuguesa. Você é filho de português? Neto. Neto, eu também sou neto. E aí lá, por exemplo, recentemente teve eleição. Chegou lá pra mim votar pelo correio. Aí você pode votar pelo correio, né? Quando você tá fora. Se você não votar, tá tudo bem. E você votou em quê? Não votei. Me sinto apto a escolher alguém. Aqui tem até multa aqui no Brasil. Se a gente não tem multa. Eu acho que não consegue nem tirar passaporte se não tiver como. Agora é mais fácil, você pode justificar pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Então. Você é neto de português. Neto de português. Olha, que coisa, viu? Eles mandam pro Brasil? Manda pro Brasil Legal, pra você votar. interessante. Olha. Não. A facilidade a mais, né? O processo eleitoral, na verdade, ele tem que passar por essa transformação, né, tecnológica também. Lógico que o correio não é tão tecnológico assim. Mas, por exemplo, os conselhos profissionais, muitas vezes eles estão agora fazendo a votação online. Você vai lá, se identifica, você tem um token seu, né, para você vai e vota. E acaba votando pelo próprio aplicativo. Os conselhos os conselhos profissionais. Medicina, aquela coisa toda. Nem precisa mais votar presencialmente. Não. Então, seria uma evolução a gente chegar a esse ponto de votar. Olha, tá muito longe de fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Vocês estão brigando por causa da urna eletrônica? Imagina online. Não tem como, o que ia ser? Não tem como. Tem coisas que estão adiantadas, que nem o Conselho Regional de São Paulo de Medicina, a gente consegue votar online. Mas, por exemplo, para fazer uma troca que nem meu nome de casado, solteiro era um, de casado era outro. Eu tenho que ir lá presencial, levar os documentos originais e xerox
e passar lá um dia lá para fazer todo o processo de novo. Podia ser uma coisa mais prática, entendeu? Então tem coisas que estão adiantadas e outras Quanto ao Conselho Regional de Fisioterapia, a gente está evoluindo muito bem nessa parte tecnológica, né? Então, assim, tem geração de token automático, geração de prescrição, você pode usar receituário, né? Tem um prontuário, por exemplo, agora também. Eletrônico. É tudo eletrônico pelo próprio conselho. Então, assim, eles vêm evoluindo até essa entrega de documentação. Você faz toda a entrega. Tudo online. E depois você só faz a confirmação. A própria pandemia fez isso, né? Era Exatamente. absurdo. O paciente voltava para a consulta só para você dar receita. Então, essa da coisa da pandemia. receita, essa coisa da receita foi a melhor coisa do mundo. Revolucionou. A melhor coisa do mundo. Porque aí você faz o seguinte, você não precisa ir lá, você pode dar, e é uma coisa que facilita. Facilita para o médico, facilita para o paciente, facilita para todo mundo. Porque às vezes o paciente te liga e te mostra um resultado de algo, você fala, puxa, agora realmente eu preciso te dar uma medicação. O paciente tem que vir, então nesses casos ajuda muito. Eu tenho 30% dos meus pacientes de outro estado, imagina o transtorno para uma receita, para mostrar um exame. E essas pessoas tinham que vir para pegar a receita? Tinha um jeito. Porque assim, tudo é assim na tecnologia, né? Até alguém surgir a ideia e começar, você fala, que absurdo era, né? Que absurdo, Que nem você falou dos animais, do circo, né? Você achar um absurdo hoje, né? Mas na época era comum, né? Vendo naquilo é verdade. Não existia legalmente essa possibilidade, né? Não tinha a estrutura ainda. Mesmo a consulta online, que era uma coisa que a gente nunca achava que poderia acontecer isso, da pessoa do médico conversar com o A paciente. pandemia veio para mostrar que é possível. Mas, por exemplo, o home office está voltando para o presencial, né? Tá voltando presencial. Muita coisa que está regressando ao que era antes. Eu particularmente não consigo atender online, não consigo. Tenho vergonha de falar isso, mas sou igual a você. Eu gosto de É todo online, tem um canal quase 1 milhão de seguidores. Aí eles perguntam, não acredito que você não faz online. Não faço. Mas cada área tem a sua especificidade, né? verdade. O meu vou dar provavelmente a pior notícia da vida de uma pessoa. É isso que eu penso. Às vezes Não você vai ter que consigo abordar fazer temas ali. Como é que você vai fazer isso pelo não, né? acho que Não, algumas você informações... Não tem jeito, ou você não tem jeito de ser online, tem? Até tem. Tem? Hoje, por exemplo, para Você pode passar, tratamento, às vezes, até de coluna, você consegue. O que você não consegue fazer é a avaliação. A avaliação é sempre presencial. Tem que ser presencial. Tem que ser né? presencial. Mas mesmo assim... Tem alguns dispositivos já tecnológicos Coloca. que você consegue fazer uma análise postural, por exemplo. Ah, é? Olha que interessante. Então, algumas coisas você consegue fazer pela telemedicina, né? Pela telereabilitação. Gente, Tem interessante. até algumas empresas de saúde que hoje, por exemplo, elas usam a entrega de alguns dispositivos por motoboy. Aí você coloca o Você põe dispositivo lá e a ele pessoa faz a vai leitura. fazendo lá. Ah, Eu interessante. sou diretor da Associação Paulista de Medicina da parte de tecnologia. Teve um congresso recente, isso que ele falou é realidade fora daqui. Porque tem problemas, às vezes, que a gente no Brasil imagina, climáticos, que a pessoa não consegue chegar. Então, mesmo antes da pandemia, eles já tinham essa logística de levar, a pessoa coloca, o médico tem todos aqueles dados Dados, não, e diz a conduta. A Amazon, por exemplo, ela tem uma unidade só de health, só de saúde, que é para desenvolvimentos tecnológicos para essa entrega. Interessante. Essa coisa de botar, às vezes, um eletrocardiogramas. Dá para você fazer, às vezes, né? Eu já via com essas coisas, um negocinho que nos Estados Unidos vende muito, né? Coloca aqui, coloca sua mão, passa pro celular, o celular manda pro Isso, ele médico, faz a leitura. o médico mais ou menos. Claro que não deve ser com todo o rigor que tem um aparelho, mas mais ou menos você tem uma noção, né? Mas isso ajuda, padre. Eu atendi uma paciente semana passada, o filho dela é nadador desde os 4, 5 anos. E o menino sentia uma batedeira. Ele falava, eu sinto mal-estar, mãe, bate aqui. E tinha tontura, às vezes sentia uma sensação de desmaio. Aí ela levava no hospital, fazia o eletro, já tinha revertido a arritmia. E aí toda vez, isso perdurando 1 ano. Nossa. O marido foi lá e comprou um Apple Watch. Falou, Watch, coloca nele, porque pelo menos alguma coisa a gente vai ver. E aí, um dia que ele passou mal, o Apple registrou e ele mostrou pro médico e realmente, olha, ele tem uma arritmia. E aí começaram a tratar, fizeram outros exames para poder... Porque ninguém dava valor, o pessoal achava que o menino tá ansioso, o menino tá preocupado. Ninguém nem quis fazer um holter, nada. Não, é muito, muito pequeno, não precisa. E ele fez uma ablação no coração para poder tratar. E era um ataque supraventricular que ele tinha. Gente, olha aí, tá vendo? E ele... Deixa eu só falar aqui, ó. A Marisa falou assim, ó. Padre, tem pavor dos dias de escuridão. Vela abençoada pela defesa. Não preocupa com o dia de escuridão. Dia de escuridão, sabe o que é? Vem morar em São Paulo com a Enel, pra você ver o que é dia de escuridão. Aqui em São Paulo, o pessoal do centro até hoje tá. Na rua Paim, aqui em São Paulo, até hoje não tem energia. Um monte de lugar não tem energia. Esses são os dias de escuridão de São Paulo. Enel, chama Enel, tá bom? Vamos lá, tem mais uma.
Ah, olha aqui, Ozempic. Veja risco... Ih, pronto, já vem com o negócio de risco. Veja risco de usar o remédio para fins estéticos. O uso do medicamento sem orientação médica pode trazer efeitos colaterais indesejáveis e complicações de saúde. Náusea, inapetência excessiva, diarreia, vômitos, mal-estar, dor de cabeça, dificuldade para se alimentar, desidratação, pedra na vesícula devido à rápida perda de peso. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem os médicos tudo aqui falando, mas olha, eu nunca vi ninguém que usou o Ozempic falar que teve esse monte de coisa aqui. Nunca vi. Eu nunca vi. Eu sempre vi todo mundo que usou o Ozempic com um sorriso de orelha a orelha, porque tá bem. Eu não sei, doutor. O Ozempic, que assim, padre, os riscos de usar para finalidade estética. Toda medicação para finalidade estética não é para estética. Então, assim, é algo que não faz sentido você dar um remédio para um paciente que não precisa perder peso, mas eu queria ficar mais fininha para o verão. Isso não é indicação, né? Agora, para um paciente que é obeso, já tem uma síndrome metabólica associada, está ficando hipertenso, tem outras disfunções, é válido usar. E ainda assim você alerta para os riscos que pode ter e você contorna esses efeitos colaterais. Né? Toda medicação ela vai ter um efeito colateral. Né? Ah, mas eu tomo dipirona, não tem. Experimenta tomar em excesso. Né? Experimenta fazer qualquer tipo de uso de medicamento de uso indevido, você vai ter repercussão daquilo. Então, assim, o Ozempic hoje, o que a gente tem no Brasil para emagrecimento é a medicação número 1 que tem. Não existe outro análogo do hormônio GLP-1 que entrega o resultado que o Ozempic entrega. Vai chegar agora, a gente espera que chegue mais breve o Mounjaro, que é o Tirzepatide, vai entregar um resultado melhor. Né? Com menos efeitos colaterais, mas é o que a gente tem hoje. Então, às vezes, colocar assim, os males que o medicamento faz, a gente desencoraja um paciente que quer emagrecer e precisa a não utilizar, entendeu? E aí isso acaba sendo até um desserviço. Agora, essa questão de orientação médica, isso para qualquer medicamento, tudo. A gente tem que ter, né? Com certeza. Tudo. E eu, padre, tenho uma coisa pessoal, né? Que eu usei para emagrecer. Eu tava com 113 quilos, hipertenso. 113, hipertenso, colesterol alto. E aí a médica que me indicou falou uma coisa que eu nunca imaginava. E eu sempre achei assim, eu sei que é falta de vontade, eu sei que é ansiedade, toda doença tem o seu motivo, né? Eu me exercitava muito, e aí quando foi na discussão, ela falou, Júlio, até o termo que a gente usa é errado. Não é remédio para emagrecer, é tratamento de obesidade. Exatamente. Então é uma doença, você é obeso. Aí é forte pra gente, né? Ela falou, você é hipertenso, dislipidêmico e obeso. O que é dislipidêmico? Colesterol elevado, né? Então você vai ter que tratar a obesidade como outra doença. Só que assim, tem que ter orientação médica, porque é uma maravilha. Você para de ter fome, você perde peso, perdi 35 quilos em curto período. 35 quilos é uma muito cirurgia, rápido. Né? Cirurgia bariátrica, né? Comparado com bariátrico. Só que o que acontece? Você tem 50% de rebote, né? Ele vai falar melhor do que eu, porque ele trata pacientes com isso. Eu não trato pacientes com isso. Eu tenho um paciente que eu encaminho porque tem dor na coluna, aí vai para mim, podendo passar por uma cirurgia, vai ganhar placa, parafuso, né? Você lida bem com isso. Aí, de repente, esse paciente perde peso e melhora a dor na coluna. Acho que a grande questão é essa, né? Quando tem indicação, você usa, né? Só que nesse período ele vai te dar uma margem para você mudar Para mudar o estilo de vida, emocionais, exatamente. questões psicológicas, seu hábito de vida, né? Porque se você não mudar na hora que você interromper o remédio, ele vai voltar. Vai, igual a cirurgia E bariátrica. aí tem um problema. Eu já peguei alguns pacientes que usam, por exemplo, mas ele fala assim, mas naquele intervalo que ele tem ali da atividade do fármaco, ele fala assim, eu vou comer um chocolatezinho. Não mudou e, na a verdade, cabeça não é um ainda. chocolatezinho que ele come, na verdade é a barra que ele come, ou seja, ele fica naquela questão de Ganha, perde, né? ganha-perde. E aí quando ele para de tomar, ele fala Volta tudo tudo. de novo. Aí ele volta a tomar de novo o remédio. E aí fica nessa questão, né, no efeito sanfona que a gente fala vulgarmente. E é uma droga, né? Droga uma é droga, droga. né? Não é o ideal. assim, O ideal é sempre... a grande- Exato. Mas tem essa coisa do Ozempic, por exemplo, a pessoa chegou no peso e não preciso tomar mais. Sim, você desmama a medicação e existe um jeito correto até de você retirar isso do Não paciente. parar de uma vez com Você nunca para, né? Você vai, hoje eu usei, amanhã acordei, tô com peso legal, parei. Não. Existe um jeito correto de você retirar isso do paciente, até mesmo ver se é o momento certo de você tirar, porque às vezes as questões ligadas à obesidade dele não foram tratadas, ele ainda tem uma certa compulsão, uma certa ansiedade, não aderiu ainda a uma prática de atividade física regular, porque a gente falar de emagrecimento, o Ozempic dá um resultado, dá. Mas esse paciente usa o Ozempic, começa a perder peso, tá fazendo atividade física? Não tô, vou continuar usando? Não vale a Em pena. alguns casos, por exemplo, para nós, dentro da minha equipe, a gente recebe casos de hipertensão bem elevada, né? Riscos de infarto, pacientes que já têm histórico de acidente vascular encefálico, por exemplo. E aí ele vem com a gente para a gente fazer um programa de reabilitação para ele, monitorado dentro daquele efeito desejado, até que tenha um efeito totalmente da medicação e ele consiga depois fazer a transição para o educador físico, né? E muitas vezes o que faz, simplesmente toma o Ozempic e não faz atividade nenhuma,
O grande problema não precisa nem de receita. Aí o pessoal ouve, o meu amigo tomou, fulano tomou, vou lá na farmácia e Não precisa de receita, não precisa? Não. O Saxeno também não precisa de receita? Não, nenhum deles. É curioso, padre. O Jaro também não vai precisar de receita? Não. Beleza. E eu tomei sendo médico, mesmo sendo médico, você passa por 1000 dúvidas que eu tinha que perguntar para o especialista. Eu mudei meu hábito intestinal, ia todo dia no banheiro, passei 3, 4 vezes só, Olha, uma coisa estranha, né? Você sente a barriga tudo. inchada. O enjoo para mim foi presente. Então, Oi, eu teve brincava enjoo? que é aquela sensação, tipo, você exagerou no rodízio no dia anterior e no outro dia você tem aquela sensação. Sei. Só que tudo com orientação médica, né? Mesmo você sendo médico, mesmo você lendo, quando passa por você, você tem que ter alguém te orientando, né? E o principal é essa questão do desmame, né? Porque você chega o peso, tem muita gente que acaba distorcendo a própria imagem, né? Porque nunca foi magro, depois começa a ser magro e E tal. Quer mais parar. E eu falo com todo mundo. E não quer mais, imagina. E é aprovado pelo FDA, tem estudo fase 1, fase 2, fase 3, redução de mortalidade cardíaca, então é um remédio. Eu falo muito com meus pacientes, essas duas pontas, aí você vai falar melhor do que eu, é a mesma coisa de reposição hormonal que está na moda de homem. A testosterona e outras coisas que ele trabalha com isso. Tem que ter com indicação médica. Tem que ser com Não é para fim estético, não é para ficar muito Quero ficar forte. grande, quero ficar musculoso, não é indicação de Os reposição jovens estão hormonal. usando, né? Estão usando, não, e o pior, estão usando o mercado negro, underground, entendeu? Então. São coisas assim absurdas que a gente vê. Isso é uma coisa, a lucidez do Dr. Daniel sempre me encantou justamente por causa disso. Ele é uma referência na reposição hormonal no Brasil e ele sempre falou assim, ó, não adianta a pessoa chegar para mim e falar assim, eu quero ficar monstro. Não adianta. Vai tratar uma pessoa que tem deficiência né? 99% dos nossos pacientes de reposição hormonal são mulheres em menopausa, climatério e menopausa, entendeu? Esse 1% é o marido que elas arrastam e que estão na mesma fase que ela, que às vezes precisa, às vezes a gente examina e não precisa, às vezes é uma outra questão ligada, você ajuda, mas grande parte são as mulheres mesmo que são as que mais sofrem hoje. Né? E essa coisa é muito perigosa porque a gente sabe que o grande mercado dessa coisa da testosterona, é na academia, né? É na academia. Que é o anabolizante, é na academia mesmo, né? E quem passa isso fala, não tem problema, eu não tenho nada e tal. Já pode passa usar. o ciclo, né? Passa o ciclo. Vai ciclar. Tem Você deve acompanhar também muita gente assim, né? Eu tenho um paciente com AVC hemorrágico que não para o uso. Teve AVC, volta. Não quer parar. Nós tivemos um colega da época da faculdade de secou carótida e fez um baita AVC por uso de anabolizante. Eu já peguei paciente assim de 60 anos que com insuficiência cardíaca por uso de anabolizante. Tem muito. Que isso? Eu tenho um no consultório. Não adianta querer fazer sem um médico ali. Não adianta. Eu acho que assim, toda a questão que envolve obesidade, né, que envolve o fato de você querer ficar forte, acho que assim, é você valorizar o processo. Né? Você tem que pensar que quanto tempo você vai demorar para atingir aquilo. O Ozempic, por exemplo, ele te dá um pico de atividade que você perde peso muito rápido. Só que vem a questão, tá bom, o que você vai fazer agora para manter? Né? Quando você fala de hipertrofia, a mesma coisa, você quer ficar grande? Tudo bem, mas o que você vai fazer até você atingir um pico de necessidade ou não, se você é atleta de alta performance ou não? Mais do que isso, né? Terapia hormonal, a gente sabe que bodybuilder, o pessoal usa hormônio, sabe, né? Ninguém chegou daquele tamanho comendo frango e batata doce, mas eu vejo o outro lado também, o quanto eles não são dedicados ao treino, a alimentação 100% adequada. Eu atendo um dos rapazes que ele prepara, ele é um educador físico, ele prepara bodybuilder. Ele não é bodybuilder, mas você vê como ele é regrado com a alimentação dele. Ele mesmo, a disciplina. Poxa, assim, olha, eu bebo a minha quantidade de água, eu durmo no horário certo. Eu vivo exatamente as coisas que são para... Ele faz exatamente o que é para fazer da maneira correta, ele não se permite sair da curva. Aí entrou o hormônio e deixou ele grande. Não... A reposição hormonal no final só mais um. É mais um coadjuvante. A partir do momento que ele atingiu aquele platô, que ele já não tem mais o ganho. Isso é verdade. Exato, aí ele vai. Eles são muito disciplinados. Eu conheço um rapaz que vai lá na paróquia. Aí quando tem competição, ele sempre vai conversar comigo. Eu fico impressionado de ver as coisas. Não, e as coisas que eles fazem quando vai ter competição, esse negócio de... É muito... Não é saudável. Nossa Senhora, é coisa... A Viviane Marranti vai ser falou assim, ó, os próprios endocrinologistas e nutrólogos são a favor da Ozempic. Nós não estamos falando mal da Ozempic, estamos falando até bem do Ozempic. E a Viviane falou assim uma coisa também, ó. Marcos Mion fez uma preparação para um personagem de filme e nem manga ele podia comer. Esse negócio da manga, é verdade, ele falou que não comia manga, né? Eu cheguei a ver esse vídeo. O que acontece muito assim? Manga. Por exemplo, eu perdi peso também. Tem coisas que são emocionais.
Ah, Por exemplo, eu tô tomando você comer doce. Eu brinco que doce pra mim é que nem droga. Eu não consigo comer, a gente tava brincando, você falando antes, não dá pra comer um chocolatinho. não. Se começou, vai embora. Se começar, vai embora. Tô certo? Não, tô errado. O certo era eu me controlar emocionalmente, de vez em quando. Não é sustentável, às vezes, no longo prazo, você fazer isso, né? Mas, às vezes, tem coisas que são pactos, né? Pessoais que você Senão vai é o seu fazendo. gatilho, né? É o meu gatilho. Ah, é então de cada a manga pessoa. pra- A dele, ele contou, ele fala isso, que foi um gatilho. A manga, pro Marcos Melo, tinha um gatilho. É, ele falou Mas tem que tratar, porque o cérebro ele vai achar outro gatilho Outro muito em gatilho, breve. é. Outro gatilho. Muito em Outro breve. gatilho. Olha que coisa. Essa coisa do... Eu ia falar um negócio, esqueci. Nós vamos pro intervalo e aí a gente vai agora escolher uma música para terminar o programa. Você quer escolher uma música, Rodolfo? A Xuxa. Não. Hoje é aniversário da Xuxa, gente. Rodrigo, você não escolheu nenhuma música da Xuxa. Olha, escolhe, Daniel, uma música. Posso escolher uma música? Pode. Nando Reis, aquela... Nando Reis. De Janeiro a Janeiro. De janeiro a janeiro, do Nando Reis. Ô, Rodrigo, tudo bem? Tá. Essa é fácil, aquele dia daquele Janeiro a dia. janeiro... Com certeza. Ah, é uma declaração de amor. Mas ela não deixa eu mentir, eu sou romântico. É verdade? É? Deixa o bilhete todo dia quando sai. Todo dia. Mentira. Mano, deixa bilhete? Todo dia. Olha que coisa Sou linda. zero. Minha esposa não assiste a isso. Escreva na Que parede. ela não veja isso. Que ela não veja isso. Você é romântico? A moda antiga, não, né? Não. Tem, olha que coisa ali. romântico. A dois, olha aí. Muito bem. Então só a única que é a André privilegiada. Que ela... A gente vai pro intervalo, a gente volta rapidinho, mas no final a gente vai terminar de janeiro a janeiro, no final. Estamos de volta aqui, olha, atenção, nós estamos com o doutor Daniel Bratan aqui, o doutor Júlio Pereira e olha aqui o doutor Thiago Marachini com a gente aqui, olha, que tem nome de italiano, mas é português. Ah, que é isso? É porque tem o Cunha no final. Como chama? Thiago Marrachini Nogueira da Cunha. Ah, olha aí, ó. O pessoal participando aqui com a gente, o Francisco Wellington falou, padre, um abraço para vocês e para todos, eu quero emprego. Olha aí, ó. E ele falou também, eu gosto muito de doce. Todos nós gostamos de doce aqui, ó. Olha, vamos lá, atenção à nossa parcial. O circo influenciou você, ou então você, a sua vida, marcou sua vida? 68,9% sim. 31,1% não. Ah, mas não é possível, 31% não influenciou? Ah, então você não foi feliz. Você Não teve infância? não teve infância? Não é possível. Olha aí, mais uma notícia aqui pra gente, olha. Fisioterapia traumatortopédica ajuda na prevenção, reabilitação e cuidado com pacientes. Trauma ortopédica funcional é uma modalidade da fisioterapia que trata de doenças relacionadas a dores, falta de força ou mesmo casos de maior gravidade como lesões de ligamentos e fraturas. Isso é um trabalho para o nosso... Como que chama? Trauma ortopédica? Trauma ortopédica. O que é isso? Trauma ortopédica, na verdade, elas são duas áreas que elas acabam se conciliando, se encontrando de alguma forma, que é a traumatologia, né, e a ortopedia. Traumatologia são relacionadas a qualquer tipo de trauma, pode ser uma fratura, pode ser uma queda, pode ser através de um acidente automobilístico, né, tanto que quando eu fiz minha especialização, por exemplo, tinha a unidade de traumatortopedia lá no HC, né, e tinha a UTI do trauma, que era só para acidentes automobilísticos ou quedas, né, de modo geral. Queda de laje, por exemplo, tem bastante. Laje, é verdade. Laje. A pessoa cair da laje. No Brasil ainda tem muito. Que coisa, né? Então, assim, é a área da fisioterapia que trata, previne e reabilita. Como que ela trata? A partir do momento que você já teve a lesão, ela vai fazer a reversão daquela condição que você tinha por uma melhor função. A prevenção, muitas vezes, ela vem pela orientação ou por uma análise prévia. Então, por exemplo, se eu pego um corredor, a gente pode fazer uma análise da atividade dele na corrida, através de uma análise de imagem, através de sensores, ver o que está gerando maior compensação e que pode levar a uma lesão futura. Então a gente faz a prevenção de uma lesão futura que pode vir a acontecer, e o cuidado com o paciente é o processo de orientação, que está muito relacionado também à atenção primária. Eu acho que cada vez mais, tanto a prevenção quanto o cuidado do paciente, ele vem dentro dessa visão de atenção primária, que é algo que tende a se fortalecer cada vez mais, porque gera um ônus muito menor, tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde.
Interessante, essa prevenção acaba, tudo que a gente fala, a prevenção sempre vai ser melhor, né? Sempre é melhor. Sempre vai melhor ser prevenir. Sempre vai ser melhor, sempre vai ser mais barato, sempre vai ser menos gasto que você vai ter, O tema engraçado. que ele está falando é muito importante, porque na gente da neuro acontece o seguinte: você teve AVC, você teve acidente, a lesão neurológica está dada. Não há, na maioria das vezes, o que você fazer. O que é que você faz? Ele que faz. Ele reabilita, cria novas sinapses e o paciente melhora. E a parte da fisioterapia é uma parte que muitas vezes é negligenciada pelo paciente. Ele não entende a relevância, às Dá vezes valor. o convênio paga um valor absurdo, o paciente não consegue o atendimento adequado para reabilitar e a reabilitação não é bem feita. E às vezes a sequela vai durar pro resto da vida, porque ele perdeu aquela janela de reabilitação. Mas essa coisa que eu acho que o brasileiro tem mais, eu vou tomar um remédio, vai ficar bom. Vou tomar uma coisa, esse é um problema, né? Hoje o grande problema, né, e a gente volta até na questão da obesidade, é o imediatismo. Querer uma resposta rápida. Resposta rápida. E hoje, para o que você tem de uma disfunção, seja traumato-ortopédica, neurológica, cardiovascular, pulmonar, né, ginecológica, urológica, é um processo que ele vai levar um tempo. Se você pegar hoje a reabilitação de um paciente com um acidente vascular, né, com AVC, com derrame, é uma reabilitação que a partir do momento que ele tem alta, pode durar em torno de 6, 8 até 12 meses, né, desde que ele faça realmente. Né? Se a gente pegar doenças pulmonares, são 6 meses direto de reabilitação. Ligamento cruzado, por exemplo, que está relacionado à ortopedia, vai em torno de 6 meses de reabilitação até que ele volta ao gesto esportivo. Né? Claro que depois ele vai continuar por mais uns 2 meses aí. E coluna. Mas você fala uma coisa que a fisioterapia é muito negligenciada. Muito. Eu mesmo negligenciei, atenção, eu mesmo, aqui ó, ele disse, eu tive um problema seríssimo, aí fui a um médico cirurgião é assim, né? Ele olha pra gente e já quer passar o bisturi, né? Cirurgião, ele falou assim, vou operar você. Eu falei com o doutor Daniel, ele falou, não, você vai no médico, eu fui no médico amigo dele, doutor Andreoli. Doutor Andreoli. Ele falou, não, 10 sessões de fisioterapia. Eu falei, não acredito. Um dia, juro, Thiago, eu falei assim, tá de brincadeira. A dor que eu senti, não. Aí, fisioterapeuta lá na paróquia, ótima, a Gislaine. Comecei a fazer com ela. Aqueles exercícios mais bobos do mundo. Vira a mão, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, não vai funcionar. Antes das 10... Eu tava bom. Padre, Atendimento personalizado, né? eu fiquei... Personalizado. Em 2021 eu tive uma lesão treinando, eu fiquei sem andar, perdi o movimento das duas pernas. O disco intervertebral, ele rodou e foi parar dentro do canal. E ele comprimia um ramo S1. E aí eu perdi completamente a sensibilidade. Aí tinha o meu colega ortopedista falou, cara, tem 2 opções, operar a dor agora, você vai acordar, olha, acabou a dor. Mas tem um risco, vai ter uma artrose, você não vai mais praticar esporte e vai te limitar demais. Opção número 2, se dedica muito à fisioterapia que vai reabsorver. Fui para a opção número 2, com um fisioterapeuta que morava perto da gente, o Christian. Em uma semana eu estava em pé de novo, me fez ganhar força de novo. E tudo que eu fiz com ele, nunca mais eu tive dor, nunca mais eu tive... com eles antes, eu falo assim, hoje meu consultório é a maioria contraindicando cirurgia. Porque a pessoa não entende o benefício no longo prazo. Imagina se ele tivesse placa, parafuso na coluna, e tem doença do disco adjacente, que a gente fala, aí é perder peso, é fortalecer a musculatura, agora é chato. Vamos lá. É demorado. Chato, demorado. O Rodolfo vai me mandar... Deixa eu falar uma coisa. Vocês viram... Tem gente falando aqui, só rapidinho, Rodolfo. A Nilda Martiniano falou, estou de atestado médico pós-operatório. Olha como é a vida. Hoje tive o prazer de conhecer o canal. Olha, está conhecendo o canal agora. E parabéns a todos. Os temas são todos muito bem esclarecidos. Claro, só tem os melhores aqui, ó. A gente só traz os melhores aqui, ó. E a Viviane Maracini, de novo aqui, falando aqui, ó. Fisioterapia me fez voltar a funcionar. Ela, na verdade, ficou tetraplégica após um período na UTI, porque ela fez um tratamento de quimioterapia para um linfoma não Hodgkin. E assim, o estado dela ficou muito grave que ela perdeu totalmente a força. Que isso? Então assim, a única coisa que ela conseguia mexer era discretamente os dedos. Brincando. E piscar os olhos. E piscar os Foi olhos. fisioterapia? Foi. Que coisa impressionante. Nossa, mãe. A gente tá falando de trauma. Vocês viram que absurdo o sujeito que quis cortar a corda do... Pelo amor do sujeito que corta... O sujeito mora na cobertura e o sujeito trabalhando no 18º andar... Quis cortar. Quis cortar a corda lá de cima. Uma notícia pra gente ver. Muito bem.
Mulheres com enxaqueca apresentam mais ondas de calor na menopausa. O quê? Pesquisa aponta que mulheres que tinham a combinação de enxaqueca e sintomas vasomotores por vários anos apresentaram maior risco de doença cardiovascular, incluindo infarto e AVC. Excede. Na verdade, assim, o que a gente vê é o contrário, padre. As mulheres em período de menopausa, na falta do estrogênio, elas têm maior incidência de enxaqueca, que é uma das queixas, cefaleias. Elas têm maiores ondas de calor, né? É o principal, a onda de calor por causa é o dessa principal coisa. sintoma. Uma das coisas que se discute muito, né, é que a menopausa começa no cérebro. É um aviso do hipotálamo gritando que não tem estrogênio. E já tem estudos de 2013 mostrando que o estrogênio é o regulador master do corpo da mulher, tanto do ponto de vista, né, orgânico quanto cerebral. Tanto que hoje se associa muito, né, deficiência de estrogênio com casos de Alzheimer e demência vascular cerebral. Estão começando a fazer correlações, entendeu? Não que seja que vá ser toda mulher na menopausa que não repor vai ter, mas já existe correlações. E o que a gente observa é a mulher que está entrando no climatério, menopausa, tem deficiência de estrogênio, né? Ela é maior propensa a ter crise de enxaqueca e cefaleia. Agora, essa coisa do risco do AVC e do... Então, a própria Sociedade de Cardiologia, ela defende que o estrogênio, o estradiol, ele diminui o risco cardiovascular na mulher. Esse tema é bem antigo, padre. O que é que acontece? Sempre teve uma relação, 15% das mulheres têm enxaqueca, então é muito maior que a incidência do que homem, já começa daí. Segundo aspecto, sempre Mulher tem mais enxaqueca mais que homem? enxaqueca que homem, 15%, né? Segundo aspecto, né? Sempre houve um debate muito grande a relação enxaqueca, porque é um fenômeno vascular. Então, o vaso constrige, por isso você sente dor de cabeça. Os tratamentos, eles são feitos trabalhando nessa região. E a gente sabe que a mulher, no climatério, começa a aumentar e até aproxima a quantidade de homem, a incidência do AVC e do infarto. Então, há uma proteção. O homem tem mais AVC. Tem mais AVC. Hoje o número de mulheres está crescendo, que está chegando a empatar. Está chegando a empatar depois dessa fase que o estrógeno tem. Então, ele tem um efeito protetor. O grande debate que a gente tem hoje, os trabalhos estão levando para esse caminho, realmente, parece que quem tem enxaqueca aumenta a incidência de AVC. Por isso que a enxaqueca deixa de ser aquele negócio benigno. É tranquilo, é uma dor de cabeça, você fica no quarto. E aí você começa a fazer tratamento profilático de forma mais intensa. Que os pacientes não gostam tanto, mas eu imagino, não é que você tem dor de cabeça, toma um remédio para parar a dor. Você tem que, hoje em dia, tomar um remédio, a depender da incidência, da quantidade, para evitar que a dor de cabeça venha. E da mesma forma, o debate hoje tem sido muito grande, que ele vai falar melhor do que eu, quando, e aí é um debate de briga de congresso, uma série de coisas, quando você começa a repor, quanto você vai repor, quais são os benefícios, quais são os malefícios, individualizar. A hormonal vai ser quase que uma necessidade, porque uma coisa está ligada ali. E tem tempo para entrar. Hoje já se discute assim, a mulher que já está menopausada de 5 a 10 anos, vale a pena ou não? Não tem mais janela. Já não tem janela. Por quê? Porque a falta de estrogênio depois de 5 anos, faz com que o vaso dela fique mais duro, a artéria mais dura. E aí, uma mulher dessa que você começa a dar estrogênio, esse vaso vai ganhar mobilidade. Então, é a história da mangueira e do cano. Era uma mangueira, virou um cano. Tem a sujeirinha lá. Se esse cano ficar mais maleável, o que acontece com a sujeira? Você vai disparar essa sujeira, você vai embolizar essa sujeira. Então, aí o que acontece? Uma coisa que era benéfica lá atrás, no momento errado vai jogar ao contrário, entendeu? Mas é o que eu falo, não é só um hormônio que a gente tem para repor. Existe uma série de outros hormônios que a gente tem que ver. Uma outra coisa que a gente discute é quando começar. A gente fala climatério e menopausa, né? A sociedade nos Estados Unidos tem a Sociedade Norte-Americana de Menopausa. Ou seja, tem uma entidade só para estudar isso, tamanha importância e relevância que esse assunto tem. O que eles mostram? Que a mulher começa a ter alterações desde os 35 anos, e aí até ela parar de menstruar, é o período que chama de perimenopausa. Então a gente tem pré-climatério, climatério, pré-menopausa, que é aquele período que ela está 1 ano ali na janela, esperando, e depois vem menopausa e pós-menopausa. E aí o primeiro período, que é o pré-climatério, os 2 primeiros hormônios que caem, que são muito negligenciados, progesterona e testosterona. Testosterona. E junto de tudo isso, tem um estudo que mostrou que, assim, que as mulheres em condição de menopausa, elas diminuem todas as atividades físicas que ela vinha fazendo antes. Ou seja, além da condição hormonal, ela também para aquilo que poderia ajudar ela, que é a atividade física. Não tem ânimo, não tem disposição. Não tem ânimo, não tem disposição, e aí vai ficando cada vez mais sedentária. Então, junta a questão hormonal, mas a questão da atividade física. Associado a isso, você tem os fatores emocionais ligados também ao climatério. Sim, aumenta a incidência de ansiedade e depressão. A OMS alertou ano passado, em 2030 vamos ter no mundo 1 bilhão e 200 milhões de mulheres em menopausa, das quais 82% vão ter pelo menos depressão uma vez. Nossa Senhora. De causa, basicamente, deficiência hormonal.
Muito a Silvia Lucher, programa excelente, divertido e inteligente. Isso mesmo, inteligente, ó. E ela ainda falou assim, gente, o padre é primo do Celto Mello? Sou primo do Celto Mello e do Danton também, porque ninguém fala do Danton, né, coitado? Sacanagem. Sou muito fã do Celto Mello, admiro muito o padre Juarez, sua sabedoria e fé. Eu sou um pouco melhor do que o Celto, né? Tudo bem. E mais humilde também, né? Aqui, ó. E a Marli, bom gosto na escolha do Nando Reis. Ela falou assim, bom gosto na escolha do Nando. Quando vem gente boa, o programa passa muito rápido, não dá nem da gente... Não podemos falar nada, não tá vendo lá. Mas eu tenho que falar aqui, ó, atenção, vou começar aqui, ó. O resultado da enquete, vamos lá, resultado da enquete, se o circo, ele influenciou a sua vida, se trouxe alegria, se fez... 65,5% falou que sim, 34,5%, como o nosso doutor Júlio Pereira, falou que não, o circo não tem nada na vida. Minha esposa vai me matar, que ela é das artes, ela fala Então, assim, sensível. Vou falar com ela, olha aí, ó, que Mas insensibilidade. se a enquete fosse a praia marcou sua infância? Aí sim, né? Obrigado, Thiago, muito obrigado. Atenção, Thiago. Atenção, a música aí do Nando Reis, Dr. Daniel Proti, colocar aí, pra gente terminar, pra gente já escutando aí, Nuna. Essa aí, né? Essa aí, né? Alguém oferece essa música pra alguém que sabe quem ofereceu. É a Andra que está ligando pra gente aqui. Você acha que ela tá fora do celular? Não ia tá. Não ia, tá? Olha lá. A Laura, Laura, não tem problema não. Passa aí, Laura Croft. Ó, olha aqui, ó. No Instagram, doutor Thiago Marracini. @Marracini com 2 Cs, né? E I no final. _ fisioterapeuta. Você segue lá no Instagram. E no Instagram também, @stroke.fisioterapia. Isso. Dr. Júlio Pereira, atenção, maior canal de neurocirurgia do mundo. Vai lá no YouTube, youtube.com/neurocirurgiabr. E também no Instagram, @neurocirurgiabr. Obrigado, doutor Júlio. Obrigado mesmo. Doutor Daniel Bratan, vamos lá. No Instagram, @dr.daniel Bratan. No Instituto Bratan, atenção, @Instituto Bratan no Instagram. E o telefone também lá do Instituto, 0 operadora 11 917 52 35 30. Muito obrigado a vocês, obrigado, Daniel. Obrigado, padre, é um prazer. Marracini. Viu? Obrigado você que participou com a gente. Obrigado pessoal que estava aqui mandando, não deu tempo de ler tudo. E aí, olha, aumenta o som. Até o... Obrigado, viu? Obrigado. Mas talvez você não entenda.